Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, terça-feira, da 14ª semana do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, no trecho do Evangelho segundo Mateus que nós escutamos hoje, nós temos aqui dois importantes momentos para juntos, de maneira fraterna, meditarmos. Primeiro, Jesus é ali colocado diante de um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Deixa eu dizer aqui um pouco para vocês o que significa estar possuído pelo demônio. A palavra demônio, ou o significado do demônio na teologia, na escritura, é justamente o quê? É justamente o espírito, um espírito que provoca o mal. Então, aquele ser que vive gerando, provocando, ocasionando o mal, ele está com o demônio. Ele está possuído pelas forças do mal. E aí o que é que acontece? Aquele homem que estava possuído pelo demônio era mudo, quer dizer, ele que faz o mal. Ele não consegue expressar, ele não consegue falar da grandeza do amor de Deus. Olha, meus irmãos, todos nós somos chamados, como filhos e filhas de Deus que somos, nós somos chamados a proclamar a grandeza de Deus. Somos chamados a anunciar o seu poder e a sua misericórdia. Mas nós só conseguiremos fazer isto quando de fato estivermos longe, distantes, libertos das forças do mal. E aí é justamente isso, Quando, de fato, é apresentado aquele homem que não consegue expressar a grandeza de Deus, ele recebe de Jesus justamente a libertação. O bem que vence o mal. O amor de Deus que vence o ódio, a injustiça, a incapacidade de perdoar.
E aí o que é que acontece? Depois que o homem é libertado pelas forças do mal, pelo demônio, o homem começa a falar. E aí todos que estavam ali, as multidões, estavam admiradas. Porque Jesus traz, diferentemente de outros, Jesus traz o bem. Jesus faz o bem. Jesus transforma as realidades da nossa vida. E aí nós percebemos que os fariseus, eles, como sempre, começam a criticar o Senhor. A dizer que ele de fato tinha expulsado o demônio daquele homem, motivado por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios. Mas todos sabem que não. É tanto que Jesus, e aí na segunda parte deste evangelho de hoje, nós percebemos o quê? Jesus não se prende às críticas vazias dos fariseus, a disputa de poder daqueles homens podres. Ao contrário, Jesus percorre cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos aqueles que tinham alguma doença ou enfermidade. E aí justamente, todos esses que vão ao encontro do Senhor são uma multidão cansada, abatida. E Jesus percebe o nosso cansaço. Jesus percebe o nosso abatimento, a nossa fraqueza na fé. E aí ele tem compaixão de nós. Porque ele percebe que muitas vezes nós caminhamos como ovelhas que não têm pastor. Mas é Jesus Cristo nosso Senhor. É Ele o nosso pastor. Por isso que ele olha para a multidão cansada. Ele se dirige ao Pai dizendo: olha vós que estáis cansados. Pedi com fé, com força, com confiança. Pedi ao dono da messe que mande operários. Por quê? Porque a messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. Meu irmão, neste tão grande mundo em que vivemos, ou neste mundo grande em que vivemos, nós percebemos que precisa cada vez mais de pessoas coerentes na fé. Pessoas que sejam verdadeiras, que queiram seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e não busquem se promover. É tão triste, meus irmãos, quando a gente vê alguém na TV, na igreja, ou aí em qualquer lugar que seja, querendo se promover com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ninguém se promover. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é salvação. A palavra de Deus tem que, de fato, transformar. Aquele que vive o bem, aquele que se distancia da maldade, esse fala a glória de Deus. Que Deus nos abençoe